Boa noite a todos e todas. É muito bom ter você aqui com a gente, mesmo à distância, mas a tecnologia tem isso de bom, aproxima as pessoas, mesmo cada um na sua casa, a gente tem o privilégio de compartilhar esse momento junto. E como é um culto especial do Dia das Mulheres, o Dia das Mulheres foi faz uns dias atrás, mas eu queria ressaltar o que a mulher tem de especial. O homem também é especial e a mulher também é especial. Deus tem propósito em tudo que Ele faz. A mulher, ela é mais sensível à necessidade dos outros. Ela é auxiliadora, ela edifica pessoas. Ela é projetada para receber e transformar. Então, todo o seu ser é projetado para receber e transformar. Quero convidar você, se for possível, pegue a sua Bíblia aí na sua casa e abra em Provérbios 31. Provérbios 31, vou ler a partir do versículo 10. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, mas você já reparou nesse texto? Eu vou lendo e vou dando algumas ênfases. O que é essa mulher virtuosa que a gente ouve tanto falar, né? Então, Provérbios 31, 10 diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não desestará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cinto aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Quero ressaltar o penúltimo versículo. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, nesse Dia das Mulheres, a gente compara muito, né? Homem e mulher. Quem tem mais valor, né? Nesse texto, que a gente aprende que a mulher trabalha, ela cuida da casa, dos filhos, do marido, se cuida também e faz tudo isso com amor, porque ela sabe que é o papel dela e Deus não erra no papel que Ele deu para cada um de nós. Cada um tem o seu valor. Aí eu vou te perguntar, quem é melhor, homem ou mulher? Essa pergunta que vivem fazendo, né? Aí eu te pergunto, você prefere alguém que edifique e cuide ou alguém que provê e proteja? Não dá para escolher. No casamento, o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. O que você prefere, ter só a sua cabeça ou só o seu corpo? Também não cabe fazer essa pergunta. Cada um precisa cumprir o seu papel e não cobrar do outro. Então valorize o que Deus criou para você ser. Mulher, homem de Deus. Amém. Que
daí onde você está nesse momento, você possa sintonizar o teu coração com Deus. Que essa canção possa ser mesmo uma oração. Ouve essa canção. Deus tem uma palavra especial para você, mulher, nessa noite. Deus quer falar com você, dizer que você é especial. Porque quantas vezes o mundo vem falar aos nossos ouvidos, você não é especial. Você não vai conseguir. Você não tem jeito. Esse culto é especial para nós, mulheres, porque nós somos especiais. Para outros pode ser indiferente, mas para Deus nós somos sim. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E se seguro estou, se frágil me senti, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou,
você que você é formosa, que você é preciosa. Oh, Jesus, creia, creia. Deus deu o melhor para você. Deus te formou. Deus te fez preciosa. Creia. Creia sim. Creia. Creia. Creia sim no que Jesus diz sobre ti. Creia. Creia. Eu creio sim no que diz sobre mim. Mesmo que o mundo diga não, mesmo que muitas vozes você não vai conseguir, você não é essa pessoa, você não vai conseguir. Quantas vezes nós estamos tão empolgadas por algo, fazer algo, mas muitas vezes as pessoas olham para nós e julgam: nossa, coitada, ela não vai conseguir. Imagina. Mas Deus diz: creia, creia, creia. Você é capaz, você pode. Lute contra essas vozes. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo falando a você. Eu te criei para ir além. As pessoas, nós somos limitados. Mas para Deus, nós podemos ultrapassar os nossos limites. Cante a Ele. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Diz que amado sou. Diz que amado sou. Sei que eu me sinto assim, Deus chama. Diz que forte sou. Quanta fraqueza em mim. Não fica frágil, porque Deus te fortalece. Você não está sozinha. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Jesus. Glórias a Ti, Pai. Oh, Jesus. Muito obrigada porque a gente pode entregar a nossa vida para Ti, Deus. Muito obrigada por essa música, por essa letra, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor vai fazer hoje aqui, Pai. Porque eu sei que essa palavra surgiu no Seu coração, essas músicas surgiram no Seu coração, Deus. Fale conosco, fale através das nossas vidas, continue falando através das nossas vidas, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você prestou atenção na letra dessa música? A gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Vai ter a ver com essa música. É algo que eu acho muito interessante na Libras, a língua brasileira de sinais, que às vezes vocês venham fazendo aqui, é que eu preciso prestar atenção exatamente no que a música significa. Então eu tenho que prestar muita atenção na letra. E aí a gente vai percebendo como a profundidade da letra, sabe? E então preste atenção.
nessa letra e da próxima canção também. Quero convidar você a abrir em Mateus 7, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24 diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quero pedir, se for possível, aí na sua casa, para você separar uma caneta, um papel, um bloquinho. Não porque eu estou aqui, mas porque sempre que a gente está diante de Deus, a gente deveria anotar tudo que Ele fala para a gente. Deus vai falar com você, Deus quer falar com a gente a cada minuto. Então, se a gente tiver nosso coração aberto, as nossas mentes abertas, a gente vai aprender o que Deus quer falar. Então, se você puder, já pega o papel, pega a caneta e já anota esse versículo que eu li agora, de Mateus 7, 24. Eu li até o versículo 29. Então, esse tema emoções. É comum a gente colocar como só as mulheres têm emoções, só elas têm sentimentos mais aflorados, né? Choram com mais facilidade, mas a gente sabe que os homens também têm. E esse tema surgiu no meu coração já faz um tempo, que Deus tem me mostrado a cada dia situações que a gente deixa as emoções nos dominar. Uma coisa para vocês pensarem junto comigo. Quando a gente olha no mundo, o que a gente mais vê é a felicidade a qualquer custo, não é? Então, você vai tomar uma escolha, vai fazer uma decisão, né? Isso vai te deixar feliz? Ah, então vai. Ah, não sei o que eu vou estudar. Ah, estuda o que te faz feliz. Trabalha onde te faz feliz. Tenha filhos, se for para te fazer feliz. Case com quem te faça feliz. Então, a nossa sociedade, ela prega isso. Felicidade a qualquer custo. Se eu estou triste, tem um problema, isso precisa ser resolvido, não é assim? Só que com Jesus foi assim. Se a gente for pensar na história de Jesus, não foi só a nossa felicidade, como a gente fala aqui, né? E aí eu vou falar algumas situações, agora no começo, eu gostaria que você identificasse na sua vida como que você é. Porque muitas vezes a gente ouve uma pregação e fala assim, se o fulano estivesse ouvindo, espero que o fulano ouça. Não, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Então tenta identificar. Eu vou falando dando algumas situações, alguns exemplos, e eu gostaria que você pensasse na sua vida. Então, sobre a felicidade a qualquer custo, né? Sobre esse prazer imediato que a gente busca tanto aqui na sociedade. Entre o consumismo. Então, sabe aquela coisa? Eu estou tão triste hoje, acho que eu vou comprar uma blusinha, aí eu vou ficar feliz. Vou passar lá, comprar um chocolate, sabe? Isso é consumismo, porque eu não preciso daquilo, sabe? E aí eu vou comprar só para me fazer feliz. Só que quanto tempo que dura essa felicidade? Ela é muito passageira. Pode acontecer também com a comida. Tem pessoas que comem por estar ansiosa, por exemplo. Comem para ficar feliz também. Então, olha como várias coisas têm a ver com as nossas emoções. E não sei você, mas antes eu não tinha parado para reparar. Um outro exemplo, no seu trabalho. Então, imagina, né? Você deve chegar no seu trabalho e falar bom dia, e a pessoa retribui bom dia, e vocês dois sorriem, né? Aí imagina você chega para a próxima pessoa, bom dia, fulano. Aí ele fala assim, bom dia? Eu tive uma noite horrível, eu estou péssimo. Como assim bom dia? Só se for para você.
E aí, como que vai ser a sua reação? Você vai pensar assim, nunca mais também vou dar bom dia para essa pessoa. Não quero nem ver mais ela na minha frente. Não é assim que muitas vezes acontece? A gente pode até não falar isso para a pessoa, às vezes falar para outra pessoa. Mas se a gente toma uma decisão dessa, nós estamos sendo levados pelas emoções. Se a minha forma de tratar o outro depende de como ele me trata, então eu estou sendo sempre levado pelas minhas emoções. Um outro exemplo é a pandemia. A pandemia atingiu todas as pessoas, a gente já sabe disso. Mas como ela atingiu? Então imagina, a gente já está nisso há um ano. Então imagina um ano com o mesmo sentimento, seja ele qual for. Como você tem se sentido nessa pandemia? Por exemplo, o medo de morrer é algo muito comum. E infelizmente a gente na igreja acaba falando pouco sobre a morte, né? Mas é algo que está presente e tem promessas de Deus na Bíblia sobre isso. Na pandemia também pode surgir preocupações. Talvez você tenha ficado desempregado, ou alguém que você conheça, o preço das coisas aumentou, então talvez tenha essa preocupação com o dinheiro também. Então, como é que está você nessa pandemia? Vai tentando se identificar, tá bom? Um outro exemplo, você planeja o seu dia, tá tudo planejadinho, bonitinho, aí vai lá, o carro quebra, acontece alguma coisa, um imprevisto, como é que fica o seu humor? Você consegue, como dizem, dar a volta por cima e seguir em frente? Ou aquilo acabou com o seu dia, já era? Porque, sabe, ninguém e nem nada tem o poder de estragar o nosso dia. A gente que permite que isso aconteça. Então você toma decisões baseadas em quê? No que você sente no momento, no que você acha melhor, ou você pensa no que Jesus faria? Essa pergunta Jesus faria a gente tem que fazer em todas as situações, das menores às maiores, das mais sérias às mais comuns. Porque afinal nós somos cristãs, nós somos cristãos, então nós queremos ser parecidos com Jesus, não é mesmo? Um exemplo bem legal para a gente pensar é o termômetro e o termostato. O termômetro ele serve para quê? Ele vê a temperatura que está naquele ambiente e ele, vamos dizer assim, absorve. Ele se adequa àquele ambiente, até para a gente saber qual é a temperatura. Já o termostato não. O termostato, ele faz o ambiente ter aquela temperatura. Então, um se adequa ao ambiente, o outro transforma o ambiente. Quem que é você? Uma ilustração boa para a gente pensar é uma criança. Se você for perguntar para ela, o que você quer almoçar hoje? O que talvez ela responda? Eu quero almoçar chocolate, eu quero almoçar salgadinho, não é assim? Porque isso faz ela feliz, isso é bom, né? Traz sentimentos bons. Aí a mãe fala o quê? Não, que absurdo, não vai comer isso não. E aí muitas vezes a criança pode ficar frustrada, chateada. Nossa, minha mãe não quer o meu bem mesmo, né? E é assim que a gente acaba sendo a cada atitude do nosso dia. E em relação a Deus, a gente fala, Deus, mas isso aqui vai me fazer feliz, eu tenho certeza que vai. Deus está olhando lá. Não é bem assim que funciona. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vou citar 2 versículos, rapidinho, não precisa abrir. Na Bíblia tem muitos versículos que falam sobre as emoções. Eu ressaltei 2 só para a gente prestar mais atenção nesse tema. Irai-vos, mas não pequeis. Versículo bem famoso também. Então, nesse versículo, não está falando que não é para a gente se irar. Então, as emoções, elas fazem parte da nossa vida, assim. Não cabe aqui falar, as emoções são boas, são ruins, não. Mas como você reage quando você tem as emoções, sejam elas de felicidade, de tristeza, medo. Então, irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar irado, mas não é desculpa não pecar. Ou seja, a gente consegue controlar as nossas emoções. Uma outra passagem, que também é muito famosa, quando Lázaro morre, Jesus chora, porque eles eram muito amigos. Então, até Jesus chorou, não é mesmo? Então, as emoções realmente fazem parte da nossa vida. Só que depois que Jesus chorou, o que ele fez? Ele ficou anos, meses, não sei, parado, triste naquele choro? Não. Ele prosseguiu para o propósito dele, que no caso era ressuscitar Lázaro. E é claro, aqui eu estou falando sobre emoções, eu não estou falando sobre doenças, né? Aí seria um outro tema, uma outra abordagem. Mas quantas vezes a gente chora e quer que as situações ao redor mudam, sendo que a gente pode, dentro de nós, mudarmos.
E eu quero falar uma frase, se você estiver anotando, anota essa frase aí. Se você esquecer tudo que eu falar hoje, você lembrar dessa frase, você vai ter entendido a mensagem. Não podemos ser guiados pelo que pensamos ou sentimos. Nós devemos ser guiados por Deus. Vou repetir. Não podemos ser guiados pelo que pensamos ou sentimos. Nós devemos ser guiados por Deus. Para ser guiados por Deus, a gente precisa conhecer Ele. A gente precisa se relacionar com Ele. Às vezes parece que o nosso relacionamento com Deus é como se eu casasse e falasse meu marido assim, olha, só eu que vou falar na relação, tá? Você não. Porque a gente não para ouvir Deus, a gente não para ler a Bíblia. Então é só uma via. Eu não tenho esse retorno. Então a gente precisa aprender de Deus. E como que a gente faz isso? Tem uma revelação dele. Todos nós aqui temos na nossa mão a revelação de Deus, que é a Bíblia. Eu vou ler alguns versículos, você não precisa abrir, mas se possível anota eles, porque aí nas emoções, no que você tiver mais dificuldade, depois você pode reler. E durante esses momentos você passar, você pode lembrar desses versículos. Por quê? Porque a gente não quer ser movido pelas nossas emoções, nem pelos nossos pensamentos, pelas nossas verdades, achismos, não. Porque o mundo não sabe, Deus sabe, Ele é a verdade. Então a gente precisa aprender com Ele. Então se você está se sentindo sozinho, João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Então nós somos cristãos, nós conhecemos o Espírito Santo, nós conhecemos a verdade, e quantas vezes a gente não se sente sozinho? Eu já me senti sozinha, mas isso é uma mentira, e a gente não tem que pensar nisso, que parar, ficar só nesse pensamento, entende? Porque isso é uma mentira. O Espírito Santo está com a gente. Deus não nos criou e largou lá e saiu de férias. Ele deixou o Espírito Santo para morar dentro de nós. Se você tem essa dúvida, é uma simples oração de entrega, que o Espírito Santo vai morar dentro de você. Se você tem o sentimento de culpa por algo que você fez, que algo que aconteceu, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você pecou, você se arrependeu e confessou para Deus, Ele perdoa. Não tem que ficar todos os dias se culpando e lembrando disso. Se o seu arrependimento for genuíno, tira isso da sua cabeça, porque isso é mentira e faz a gente paralisar. Um outro versículo nesse mesmo contexto, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Que versículo maravilhoso. É difícil, sim, a gente confessar os pecados uns aos outros, mas a promessa da Bíblia é: você vai ser curado. E claro, quando a gente confessa, é para alguém que a gente considera que seja maduro na fé, né? Se você está sentindo medo, eu não vou falar aqui de todos os sentimentos, porque são muitos. Mas se você está sentindo medo, Salmo 23, vou ler só o capítulo 4, um salmo muito famoso. Diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então a gente conhece esse versículo já há muito tempo. E aqui está falando o quê? Que eu não vou passar por trevas e morte nunca? Bem pelo contrário, eu vou passar, é uma certeza. Jesus passou pela mesma coisa, não é? Só que a promessa de Deus é que Ele vai nos proteger. Ele está nos protegendo. E também nesse sentido do medo, como eu falei, o medo da morte, né? João 3,16, outro versículo que a gente sabe de cor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos firmar nessa verdade, a vida eterna. Se a gente tem medo de morrer, se você tem medo de morrer, você não tem certeza da sua vida eterna. Então inclua isso
isso na sua oração. Pai, eu quero ter certeza da vida eterna. E como a gente está falando aqui, não é algo que você sinta. Estou me sentindo que eu vou... Eu estou sentindo que eu vou para o céu. Eu estou sentindo que Deus está aqui. Eu estou sentindo... Não é assim que funciona. Por isso é a verdade. Minhas emoções que têm que se moldar qual é a verdade. Se eu tenho dúvidas, Romanos 12:2, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É outro versículo que a gente sabe decor. Mas se você sabe esse versículo decor, por que toda vez na hora de tomar decisão, você fala assim, Deus, eu quero que seja assim, desse jeito, assim, 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 e não abre mão. Se acontece uma coisinha diferente, não, Deus, não era assim que eu queria. Não é assim que às vezes acontece? Mas a gente não sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque a gente tem dúvida. Percebe como é a nossa vida? Às vezes a gente está há anos na igreja, e essas verdades a gente já sabe, só que não coloca em prática. Por isso eu falei, escreva, veja qual versículo chama mais a sua atenção, para você ler e reler ele, para isso realmente entrar na nossa cabeça. Por último, sentimento de tristeza. João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então tenham ânimo. Jesus não ia dar essa ordem se não fosse possível. Então não é assim, quando eu tiver ânimo eu faço. Não, o ânimo você que cria. Vou voltar um pouquinho e falar sobre o versículo que eu li lá no começo, vocês lembram? Casa na areia e casa na rocha. Não sei como é que você aprendeu, mas eu aprendi assim, que a casa na areia, a pessoa foi ali e construiu a casa na areia. Aí o outro foi lá e construiu a casa na rocha. Mas não foi bem assim. A história, na verdade, as duas casas estão uma do lado da outra. O terreno é o mesmo. Foi construído do ladinho. Só que o que acontece? Uma casa, ela já foi construída logo ali. Chegou e já construiu. A outra não. Ele cavou, colocou os alicerces, depois construiu a casa. Porque tem a areia, quando a gente vai cavando, chega na rocha, lá embaixo. E aí sim que a casa fica firme. Ou seja, quando a gente se baseia nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, em verdades que a gente que cria e mentiras que a gente ouve por aí, nossa casa está na areia. E aí vem pandemia, vem um monte de situações ao nosso redor, coisas que a gente não queria. E o que acontece com a casa? Que é a nossa vida, desestabiliza. Ela cai. E no versículo vocês podem perceber, foi a mesma tempestade e a casa na rocha não caiu. Então se a sua vida está desestabilizada, se você sente que às vezes você está para um lado, às vezes está para o outro, está tudo instável, saiba que a sua casa está aqui na areia. É triste ouvir isso, mas a gente precisa saber disso para a gente começar a cavar mais. E cavar mais é, por exemplo, memorizar esse versículo e na hora que você passar por essa situação, você não vai simplesmente passar por ela como você fazia antes. Vai ser diferente, porque agora você sabe a verdade, você vai fixar os olhos nessa verdade. Mas essa escolha é sua. Abra comigo em 1 João. E agora eu já vou finalizar. 1 João capítulo 4, vou ler os versículos 7 e 8. Primeiro João 4, versículos 7 e 8 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor a gente chama de sentimento, Quantas vezes a gente não coloca como sentimento? Só que se a gente for ver na Bíblia, Deus é amor. Imagina se fosse um sentimento. Às vezes Deus vai te amar, às vezes não. Depende do que você faz, do que você fala. Ai de nós se fosse assim. Então Deus é amor, essa é a nossa referência. Amor é uma decisão, é uma escolha nossa como cristãos. Você conhece os mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas. Como que Jesus ia pedir isso pra gente se fosse um sentimento, se fosse algo que
eu não controlasse, então é uma escolha. Eu consigo controlar, eu consigo fazer essa escolha. O amor de Deus é dádiva. O que significa isso? Ele simplesmente dá. Deus nem espera nada em troca. Talvez você nem ame a Deus, mas Deus te ama. Isso é incrível. E é esse amor, é essa referência que a gente tem que ter quando a gente for amar as outras pessoas. O nosso amor pelos outros tem que ser uma escolha, que eu vou lá amar, eu vou lá dar bom dia, eu vou lá cuidar da pessoa, independente de como ela me trate, independente de que ela faça comigo ou não faça, não importa, porque eu sei da verdade. A verdade é que eu preciso amar. E outra coisa também, se a gente coloca nos outros a responsabilidade de fazer a gente feliz, não é justo que ninguém carregue essa carga. Mas em Deus é possível. Em Deus você pode depositar toda a sua dependência emocional, todas as suas necessidades, tudo. Ele que vai te suprir. Não espere que os outros te supram coisas que só Deus pode. Às vezes pode parecer muito difícil. A gente pode olhar a Bíblia e falar, imagina, isso nunca vai dar certo. Aí que entra a nossa fé, aí que entra a nossa confiança. Você realmente acredita que Deus é a verdade? Você realmente acredita em tudo que está escrito na Bíblia? Você acredita que Jesus veio e precisou morrer, precisou passar por tudo aquilo, para que os nossos pecados fossem realmente perdoados, para que a gente fosse liberto? Se você acredita nisso, então por que continua vivendo a mesma vida como as pessoas lá fora, que não conhecem a Jesus, vivem? Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Jesus passou por muita coisa. A gente sabe da passagem que ele falou para Pedro, tudo que ele ia sofrer, e Pedro fala o quê? Não, Jesus, isso não vai acontecer. Aí ele fala o quê? Afaste-te de mim, Satanás. Ele não chamou Pedro de endemoniado. Às vezes parece isso, mas não é. Mas porque o que ele estava falando não era de Deus, não tinha propósito. Queira ter uma vida que tenha propósito, não uma vida feliz. Feliz baseada em quê? É correr atrás do vento. Mas em Deus a gente tem uma certeza. Aos nossos olhos a gente pode não estar conseguindo enxergar e ver essa resposta, ver como que é possível dar certo. No texto que eu li da Casa na Areia e na Rocha, ele fala assim, se ouvir esses meus ensinamentos, quais? Os 2 capítulos anteriores, Mateus 5 e Mateus 6, é o Sermão do Monte. Anote esses capítulos também, leia na sua casa. Se você quer ser firmado na verdade, leia esses 2 capítulos. Siga com fé e obediência. É algo extraordinário quando a gente simplesmente obedece e faz, a gente vê as coisas acontecendo. Pare de esperar que os outros mudem, que as situações mudem. Não, Deus só vai mudar esse mundo quando Ele mudar o nosso coração, o seu coração. Porque a gente começa a mudar a partir de nós. Deus dentro de nós, que a mudança começa a acontecer. Tudo que está na Bíblia, toda essa verdade, Deus criou para a gente desde o começo. Foi pensado. Quem você prefere acreditar, em você mesmo ou no Deus que criou o sol? Tem noção? Criou o sol. Quando o sol nasce, depois ele se põe, vem a lua aparece, na verdade, tem as estrelas. Se a gente pensar em toda a natureza, as árvores, o fruto cai, nasce outra. Que perfeição, gente. A ciência busca tanto, e eu não sou contra a ciência, viu? Na verdade, a ciência mostra que a Bíblia, muitas vezes, o que a gente já sabe como cristão, mas que a gente não consegue reproduzir, porque Deus é muito perfeito. E é nesse Deus que a gente está confiando. Nós somos cristãos, a gente escolheu esse Deus. Você tem Deus. E é nele que a gente pode depositar a nossa vida. Se Ele criou o mundo inteiro, o que Ele pode fazer com você? Mas a gente precisa acreditar nisso. Não pode ser só emoções, só pensamentos. Não pode.
Mas a escolha é sua. Deus não obriga ninguém a nada, a escolha é sua. Faça essa escolha agora. Enquanto você ouvir essa canção, faça dela uma oração. Às vezes a gente não sabe o que orar, às vezes eu mesma falo, o que eu posso orar? Vem uma canção na minha cabeça. Faça dessa canção a sua oração. Não é tarde. Não se culpe. Deus pode fazer tudo novo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Sondar o seu coração. Ele mesmo vê, Ele mesmo te mostra e Ele arruma ainda. Você quer ser usado por Deus? Usa-me. Então peça isso pra Ele. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, que neste momento não seja só uma emoção, não seja só temporário, mas que seja uma entrega real das nossas vidas em Tuas mãos. Eu creio, Deus, que hoje, agora, a gente pode realmente ter reconhecido que a nossa vida não estava fazendo sentido. Mesmo estando na igreja, às vezes, tantos anos, Pai, te conhecendo há tantos anos, ouvindo as mesmas palavras, tantos anos, Pai, mas a nossa vida não muda, porque a gente não abre o nosso coração, Pai. É o Senhor que faz, é o Senhor que precisou sofrer, é o Senhor que precisou morrer, o Senhor já fez tudo que foi preciso, Papai. Ô Jesus, o que eu te peço agora, Pai, é que o Senhor realmente quebrante o nosso coração, use as nossas vidas, Deus. Mostre pra gente que tem propósito essa vida aqui, Pai, que não é o que a gente vê. Não deixe a gente se perder pelo que a gente está vendo. Seja pandemia, sem pandemia, o que for, o que importa mesmo é a vida contigo, Deus. É viver os teus sonhos, os teus planos, a tua palavra, a tua promessa, Deus. Nos ajude a ter mais fé, nos ajude a obedecer, Pai.
Nos mostre quando a gente errar. Nos ajude nessa caminhada, Pai. Nos lembre sempre que não estamos sozinhos, não estamos sozinhas. O Senhor nunca vai nos abandonar, nunca. Que essa seja uma certeza no nosso coração. E Pai, caso tenha alguém que não tem certeza mesmo da salvação, não tem certeza nem se quer o Senhor como realmente Senhor e Salvador, Papai, peço que o Senhor toque em cada vida, Pai. Que o Seu Espírito Santo toque, consolando, quebrantando, mostrando o caminho, Papai. Que a gente possa, Deus, em todas as situações, olhar para Ti, Deus. Olhar para Ti, Jesus. Nos ajude nessa caminhada que não é fácil. O Senhor sabe que não é fácil. O Senhor viveu aqui também. Nos ajude, Papai. Trabalhe conosco, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Papai. Obrigada, Papai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que você possa ter sido encorajado, encorajada com essa palavra. Sua vida pode mudar a partir de agora, mas depende de você. O primeiro passo, Jesus já deu. E você aceita? Você abre o seu coração? Essa decisão é diária e até a cada minuto, na verdade. Deus transformou a minha vida. Eu era uma pessoa improvável, como dizem, né? E Ele quer fazer muito mais, tanto na minha vida quanto na sua. Permita isso. Obrigada por estar aqui com a gente. E que Deus continue te abençoando. Amém.